Boa noite, é uma alegria, é uma satisfação muito grande renovar, estar aqui presente, apresentando esse programa que se dispõe e é uma necessidade de se tornar um programa agradável, alegre e cada dia mais poder fazer aquilo que nós sonhamos, apresentar entrevistas sérias, entrevistas engraçadas e entrevistas totalmente descoladas. Boa noite, meus amigos. Eu quero que vocês continuem com a gente. Hoje é um dia especial. Estamos recebendo um grande jornalista, Carlos Sandano, jornalista profissional desde 1992, quando se graduou na Faculdade Casper Libero, desempenhou funções de repórter, crítico de música, redesenhista, editor-chefe em jornais e revistas, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Vamos parar por aqui, porque senão a gente vai ficar uma hora só falando da graduação, a pessoa fantástica que o jornalista é. Meu amigo Carlos, seja bem-vindo. É uma alegria muito grande você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Essa pauta é muito interessante e dá vontade de fazer perguntas sem fim, porque esse problema do jornalista, da mídia, e eu sei que você hoje, no dia 22, você está lançando... Dia 22? Dia 22 agora, dia 22, lançando Para Além do Código Digital. Isso. É um livro muito fantástico, trata do problema da mídia digital, que vale a pena vocês que estão nos assistindo, vale a pena comprar. Vai estar a noite de autógrafo, vocês estão convidados. Vai ser na Livraria Vila, no Shopping Higienópolis. Vale a pena. Isso. Não sintam vergonha de comprar, porque vocês vão gostar. Carlos, no dia 22 você lançou o livro Para Além do Código Digital, um lugar do jornalismo e um mundo interconectado. Exatamente. E o que quer dizer isso? Vamos explicar um pouco para o público. O que quer dizer isso? Ok. A minha preocupação, o livro, ele discute basicamente jornalismo e a função do jornalismo na realidade atual. Né? Muitos estudos hoje em jornalismo, eles partem de duas perspectivas, eles têm duas tendências. Ou tem uma perspectiva tecnicofílica, né? Ou seja, adota-se a perspectiva da tecnologia e nessa perspectiva muitas vezes se entende que o jornalismo não é mais uma atividade necessária, já que em um mundo digital ou interconectado, onde todo mundo fala com todo mundo, não haveria mais a necessidade de um profissional para estabelecer o processo de comunicação, né? De outro lado, há uma perspectiva bastante crítica, quase que apocalíptica, onde se coloca que o processo de comunicação, como está acontecendo hoje, é um processo que desmorona com a democracia, com uma comunicação que vise um espírito democrático. Então, na verdade, fugindo dessas duas tendências, eu quis entender qual que é o lugar do jornalismo hoje, qual é a função que o jornalista tem hoje em um mundo verdadeiramente interconectado. Se é verdade que todo mundo fala com todo mundo, me parece também que há uma necessidade de se estabelecer pontos de diálogo entre os diversos setores da sociedade. Porque se há essa comunicação é cada vez mais tribal, essa é uma comunicação cada vez mais fechada em grupos fechados. Então, a minha discussão é entender o jornalista como um mediador. Então, discutindo alguns dos valores do jornalismo, algumas das funções tradicionais do jornalismo, né, se eu defendo isso desde o princípio, que o jornalismo tem um lugar no mundo de hoje. Por outro lado, também eu reconheço que é necessidade de repensar alguns dos valores do jornalismo, né? A imparcialidade, a objetividade, que sempre foi a marca do jornalismo, me parecem que são valores necessários, mas insuficientes para pensar hoje. Então eu proponho alguns outros valores, a começar com a responsabilidade que se assume pela informação, e a responsabilidade integral, não só em termos de veracidade, mas as consequências dessa informação e o contexto onde ela é trabalhado para a sociedade atual. Então, esse é o espírito geral do livro, né, que é resultado de um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi aqui na Universidade de São Paulo, né? Foi um trabalho de pesquisa que durou 4 anos,
reformulei essa pesquisa para apresentar agora na forma de livro. Eu queria fazer uma pergunta, curiosidade minha, e acredito que seja bastante das pessoas que nos assistem. Não existe pessoa mais graduada do que você para dar essa resposta. Como você vê o jornalismo brasileiro hoje? Estamos adiantados, atrasados? Bom, existem pessoas, sim, mais graduadas, mas, enfim, eu tenho reflexões, sim, nessa área também. O que eu costumo falar com meus alunos de jornalismo, né? Há uma boa e má notícia. Né? A má notícia é que realmente a gente tem uma crise. A gente tem uma crise financeira, uma crise de identidade e uma crise de qualidade. Até mesmo por conta dessa crise financeira, os jornais eles têm reduzido o seu investimento, não só em recursos, mas investimento em pessoal, e fica realmente complicado em você desenvolver um trabalho de qualidade. Isso, os grandes veículos tradicionais, em sua grande maioria, eles atravessam essas diversas crises hoje. E atingindo o cerne da questão, que é a qualidade. Mas, por outro lado, esse processo todo de reformulação, no qual a tecnologia digital ela tem um fator preponderante, né, de levar a esse estado de crise, ela também abriu outros tipos de espaços. Então, nesse espírito de renovação, há projetos novos com verdadeiramente muita qualidade. Então, se a gente for buscar essa qualidade nos veículos tradicionais, que cumpriram por grande parte da história, a gente pega, por exemplo, um jornal aqui de São Paulo, o Estado de São Paulo, que por muito tempo ele foi um grande defensor de princípios democráticos, a gente pensar, por exemplo, o que aconteceu na época de Getúlio Vargas e assim por diante. Mas, questão hoje, há uma dificuldade muito grande de manter esse nível de qualidade por conta dos cortes feitos, por conta do tipo de processo que você tem hoje na redação, enfim, até mesmo por conta da visão, da perspectiva que os dirigentes desses veículos tradicionais têm sobre a transformação que está acontecendo. Há uma dificuldade muito grande, eu percebo, nesses gestores dos grandes veículos de informação em acompanhar essa transformação, e a resposta não está sendo suficiente. Por outro lado, a gente olha alguns projetos que surgiram recentemente, e eu ressalto assim de maneira veemente o projeto da revista Piauí, onde a qualidade jornalística era assim dos mais altos níveis que a gente já teve na história do jornalismo brasileiro. Né? Ela se compara aí a grandes trabalhos, uma proposta jornalística verdadeiramente interessante. É um outro tipo de perspectiva. Então, não é mais aquele jornalismo que a gente conhece de acompanhar o dia a dia. Né? Para esse tipo de velocidade, quando o jornalismo tenta competir com a internet, ele perde. Em termos de quantidade e velocidade da informação, se é essa a proposta, ele vai perder. O jornal hoje, qualquer pessoa que vai ler um jornal hoje, ele recebe de manhã, assim que ele abre, o jornal está absolutamente ultrapassado. Ele já era ultrapassado antes, quando tentava competir com a velocidade da televisão ou do rádio. Então, hoje com a internet, não só a informação já foi dada, mas já foi discutida, já foi analisada, já foi debatida. Então, o espaço de qualidade está onde? Um jornalismo que tem um tempo mais prolongado para ser pensado, onde há um investimento nessa qualidade. Né? As revistas têm um espaço privilegiado, principalmente nesses projetos mensais, como é o caso da Piauí. Há outros espaços na internet também, existe um site alternativo, ponte.org, aí não é uma qualidade tão sistemática, né? Não há um nível sempre tão grande quanto da revista Piauí, mas eventualmente a gente encontra grandes trabalhos ali no projeto como esse. Então, tanto dentro do impresso quanto em espaços digitais, há alternativas, há propostas novas que estão oferecendo esse tipo de qualidade que os veículos tradicionais hoje não conseguem mais acompanhar. Olha, hoje nós vivemos uma crise muito forte da falha, da falta de competência, da falta de apoio na educação brasileira. Eu lhe falo como advogado. Hoje eu vejo a criança mal educada, mal preparada, ela passa do primário, ela vai para o ginásio, ela vai para o antigo colegial, sempre em déficit. Entra na faculdade, eu vou falar especificamente da advocacia que eu conheço, ela entra na faculdade, ela sai da faculdade totalmente despreparada, a ponto de não conseguir, com um índice de 95%, 94%,
de reprovação no exame da ordem, que eu lhe falo com toda honestidade, é uma vergonha a pessoa ser reprovada, porque a ordem dos advogados, ela luta para perguntar o básico o mínimo, do básico, conhecimento mínimo necessário. E você atinge um índice de 90%, 95%. Eu lhe pergunto, as faculdades de jornalismo estão preparando as pessoas num nível bom de que possa sair e praticar um bom jornalismo? Existem boas faculdades hoje no Brasil. Aqui em São Paulo nós temos 3 ou 4 boas faculdades com uma grade curricular interessante, bons profissionais. É claro que, como toda instituição, toda escola, você vai ter melhores e piores professores que os alunos se identificam mais ou menos. Enfim, isso daí é próprio da universidade. Agora, o que a gente tem é que a universidade, isso eu falo de maneira geral, não falo do Brasil, falo da universidade como um todo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, também, assim como o jornalismo, como todas as instituições, elas estão sofrendo um processo de transformação. Elas estão rediscutindo a sua identidade dentro do novo cenário. A sociedade como um todo mudou. A estrutura social mudou, as relações sociais, as relações culturais, a estrutura econômica é um processo muito grande de transformação que a gente vem assistindo. É claro que isso não é só decorrente das tecnologias de comunicação digitais. Elas aceleraram um processo que vem já há algum tempo. Aí pelo menos, talvez desde meados do século XX, alguns autores, alguns pensadores vão falar que desde o final do século XIX, com a chegada da eletricidade, da tecnologia elétrica, essa transformação vem acontecendo. Então, a universidade hoje, nessa aceleração dessas transformações que vem acontecendo desde meados da década de 90 do século passado, ela também é uma instituição que está repensando com respostas melhores e piores, assim como o jornalismo. Então, uma das respostas é realmente que tipo de cidadão a gente está preparando, um cidadão crítico que consiga navegar nesse dilúvio informacional que a gente vive hoje, consiga se situar nesse dilúvio informacional. Tá? A gente, olhando também para esse tipo de resultado que você colocou agora, Bernardo, da OAB, do exame da ordem, levar em consideração também que hoje um jovem, né, chegando aí na fase, no começo da vida adulta, ele já acessou muito mais informações do que uma pessoa adulta teria acessado durante toda a sua vida no século XVIII, século XIX. A questão é ensiná-lo não só o acesso à informação ele tem. Essa é a questão. Hoje, com a internet, por exemplo, com poucos segundos de informação, ele consegue acessar uma informação que antes levaria muito tempo. Ele teria dificuldade em encontrar aquela informação, ou porque a biblioteca da universidade não tinha todos os livros necessários, ou enfim, por algum outro tipo de processo. Então, acessar a informação é correto. E o que a gente tem que aprender a ensiná-los é filtrar a informação. Essa é uma dificuldade. Não o acesso mais à informação, mas diante desse dilúvio informacional, ele filtrar a informação. Isso é uma tarefa, na minha opinião, tanto do educador quanto do jornalista. É um princípio básico do jornalista também, fazer o filtro da informação. Olha, o que é o que não é interessante. Porque o que a pessoa tem hoje, por exemplo, em uma timeline do Facebook? Ela vai ter coisas, às vezes, interessantes, mas em meio ao quê? Há uma avalanche de informações fúteis e tudo mais. E os jovens, não só os jovens, mas eles principalmente estão frente a esse dilúvio informacional a todo momento do seu dia. Então, uma questão é, primeiro, ter um profissional que faça essa mediação, que faça esse filtro para a sociedade de uma maneira geral, que eu penso que é o jornalista. E o outro profissional, que é o educador, que ensina o jovem a realizar o filtro, que ensina o jovem a ter uma visão crítica sobre a informação que ele está recebendo. Saiba separar o joio do trigo e saiba usar essa informação. Sabe? Porque informação em demasia também é um problema. Sabe? Você não forma conhecimento quando você tem uma informação que você não sabe se separar, você não sabe classificar, você não sabe trabalhar com essa informação. Então, eu penso que seja uma tarefa do educador também trabalhar nessa área. Licença, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Meus amigos que estão assistindo, não vão embora não. É rapidinho. Vai e volta. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar
Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Meus amigos, eu falei que era rapidinho, vocês conferiram. Foi vapt-vupt. Vamos continuar com essa entrevista deliciosa, essa entrevista super importante com o meu amigo jornalista. Eu queria lhe fazer uma pergunta, Carlos. Hoje, com acesso à internet, com o mundo eletrônico, a mídia eletrônica, a informação que você pega nos canais Google, etc., tá um tal, isso na advocacia, eu tenho visto na medicina, a pessoa pega, copia e cola. As pessoas hoje, eu vejo como advogado, as petições que vão para o fórum, às vezes a pessoa copia e não percebe e cola a coisa errada. Então manda uma petição, você lê e vê claramente que a pessoa não leu o que colou. E no jornalismo, como que está a situação? Eu vejo muitos jornalistas publicam, copiaram, colaram, nem viram, não revisaram se aqueles fatos são verdadeiros ou não são verdadeiros. Como você vê a situação? Olha, bom, o copia e cola não é um privilégio da era digital. Já existia. Antes tinha um trabalho físico, né? Você tinha que ir lá, pegava um livro, Mas era muito mais difícil. Agora realmente o trabalho físico foi eliminado, ficou muito mais fácil. Esse é um problema ético. É você tomar como seu o trabalho de outra pessoa. Isso daí, em qualquer dimensão, no jornalismo, na academia, na advocacia, isso daí é um dilema ético. Isso daí absolutamente não faz o menor sentido. E aí entra aquilo que eu falava no bloco anterior. Eu acho que é a tarefa também do educador ensinar ao jovem a se colocar nesse dilúvio informacional, inclusive em relação a esse aspecto, né? Você tem um texto, você tem um trabalho a ser feito, a questão da autoria, né? A questão de você fazer a citação de modo correto, de você separar aquilo que é seu, aquilo que não é, e dentro das informações que você obtém, você conseguir efetivamente definir o que é interessante, o que efetivamente ele vai trazer algum ganho para aquela reflexão ou que não. Jornalismo, a gente já teve uns casos aí, não apenas de copia e cola, infelizmente. Recentemente, alguns casos têm aparecido aqui no Brasil. Teve o caso famoso do Jason Blair, nos Estados Unidos, o jornalista do New York Times, que inventava personagens. Exato. Tudo isso é uma questão da gente estabelecer também, dentro de cada profissão, as instâncias reguladoras, as instâncias, no caso do jornalismo, né, dentro de cada veículo, cada jornal, cada revista, cada emissora de televisão, ter os seus editores, ter os seus checadores de informações, podendo ver o que realmente foi copiado ou não, o que foi inventado ou não, né? Tradicionalmente, no jornalismo, a gente tem essas instâncias. O problema é justamente com essa crise financeira que a gente tem, você já tem poucos redatores, essa dimensão ainda acaba tendo menos também equipes para fazer esse tipo de trabalho de checagem. Agora,
é uma questão não só ética no caso do jornalismo. Eu entendo que essa questão, que a gente está falando no final das contas, é de qualidade, é uma questão de sobrevivência. Porque para os veículos que apenas estão repetindo informações já postadas nas redes digitais, já saturadas em outras dimensões de comunicação, os portais, nas redes sociais e tudo mais, esse veículo não tem nenhum valor agregado. O que alguém vai querer pagar por aquele tipo de informação ou associar a sua marca àquele tipo de veículo? Então, a saída para o jornalismo hoje é investir justamente onde? Na qualidade. É um equilíbrio difícil, porque a gente fala em investir em qualidade justamente no momento em que os veículos vão perdendo cada dia mais a sua sustentação financeira. Mas a única saída possível, a médio e longo prazo, é você justamente ter o quê? Esse tipo de investimento de qualidade. A revista Piauí, ela tem um fundo lá, ela tem um investidor forte, que ela tem um fôlego financeiro interessante para investir nesse tipo de qualidade. A gente tem projetos nos Estados Unidos também de investimentos a longo prazo, que já prevê um prejuízo a curto prazo. Alguns projetos como ProPublica, o Político.com, que você tem aí uma margem de manobra. Agora, o que é interessante nesse processo todo, né, eu já estou estendendo um pouco, a gente já está saindo dessa questão do copia e cola, é perceber que alguns nomes, grandes nomes da rede digital, que fizeram fortuna na digital, procurando justamente investir no jornalismo, mas quando investe justamente na questão da qualidade. Penso particularmente no Jeff Bezos, que é o dono da Amazon.com e que recentemente comprou, não até recentemente, mas o processo já de mais ou menos em torno de um ano, mas comprou o Washington Post. E ao comprar o Washington Post, ele falou, olha, eu conheço os processos da internet. O que eu quero de vocês é justamente a qualidade jornalística e está investindo nessa qualidade jornalística. Então, é uma saída. E aí, para ter qualidade jornalística, a gente tem que ter um trabalho próprio, separando o que é a minha informação, a minha autonomia jornalística. No nosso caso, você copiar e colar não é só um crime, um delito, no sentido de você se apropriar do trabalho de outra pessoa, mas é um crime contra o próprio jornalismo, porque você está deixando de lado o quê? A própria autonomia jornalística. É o que está faltando hoje, quando eu falo em qualidade jornalística, está faltando esse tipo de autonomia. A minha investigação própria. No momento que eu pego, aproveitando o cenário político conturbado que a gente tem. Se eu apenas reproduzo as informações que vêm do judiciário, o meu trabalho não é simplesmente verificar a informação é verdadeira ou não, é investigar. Eu abro mão justamente daquilo que eu tenho de diferencial em relação às redes sociais. Se eu simplesmente fico reproduzindo as informações do judiciário, do governo, enfim, ou de outras instituições, outras instâncias políticas, econômicas, etc. e tal, eu abro mão justamente do meu diferencial, que é oferecer uma informação assim que eu tenha única, exclusivamente, que seja minha. Vou te perguntar uma coisa. Você acredita na sobrevivência da imprensa impressa? Olha, muito se fala... Ou você acha que tem tempo curto de sobrevivência? Vai depender muito da percepção de valor que as pessoas tiverem daquilo que a gente estiver oferecendo. Qual seja a plataforma de mídia, seja internet, seja impresso, isso aí, se há uma percepção do valor dessa qualidade jornalística, aquilo sobrevive. Se a informação vai ser recebida via digital ou via impresso, isso vai depender muito mais da proposta da narrativa. Por exemplo, para um jornal, vamos pensar no jornal que tem hoje uma proposta de negócios já consolidada, que é o New York Times. Ele já entrou no azul em relação à sua operação digital. Né? Então, faz sentido você migrar grande parte para uma estrutura, para uma informação rápida como é a do New York Times. Você ter uma informação que seja digital. Agora, se eu tenho um tipo de leitura diferente, né? Como é o caso da revista Piauí, caso da revista New Yorker, que inspirou a revista Piauí, uma revista como a Atlantic Monthly, a proposta de leitura é diferente. Você não lê olhando para a tela, né? Você olhando nesse tipo de posição. Você vai ler no domingo, relaxado, no sofá. Então, nesse caso, a plataforma impressa pode ter algum tipo de impacto, pode ter algum tipo ainda de sobrevivência. Mas a questão não é se é no impresso, a gente vai continuar sujando de tinta o papel. Ou se a gente vai...
É o que tipo de conteúdo a gente está oferecendo. Exatamente. Se é um jornalismo, que tipo de proposta jornalística a gente está oferecendo para o leitor, independentemente da plataforma. Se eu vou fazer uma reportagem multimídia, misturando texto com imagem em movimento, com áudio, ou se eu vou oferecer uma reportagem no formato de livro, um livro-reportagem, isso importa menos do que a qualidade do que eu estou oferecendo. E se a gente olhar, por exemplo, a gente fala do papel. Por muito tempo a gente teve aí, entre os livros mais vendidos no Brasil, um trabalho de reportagem. A gente pensar no trabalho do Laurentino Gomes, que por muito tempo ficou na lista dos mais vendidos, 1808, por exemplo, o trabalho do Hélio Gaspari, com a trilogia dele sobre a ditadura militar no Brasil. Também a gente vê que há espaço, há interesse por esse tipo de trabalho jornalístico. Eu me permito a pegar suas próprias assertivas e voltar um pouco no tempo. Você falou uma coisa muito interessante sobre o problema da diferença de rapidez entre a mídia eletrônica e a mídia impressa. O problema é quando o leitor pega o jornal impresso, as notícias, pela própria demora da notícia, de tudo, ele pega, já está defasado, já está com 2 dias de atraso. Pega o Estadão de domingo, você tem dificuldade em ler. E depois está se tornando muito cansativo. Você pega o Estadão, você pega uma página, tem um parágrafo, uma propaganda, mais um parágrafo, outra propaganda. Está se tornando muito cansativo. Já a mídia eletrônica, você não sofre esse processo. Você já vai direto, já pega a notícia editada, uma notícia mais curta, mais objetiva. E justamente a pergunta que eu te faço é sobre esse sentido. Ela consegue, porque nós temos notícias hoje de jornais que já aboliram a notícia impressa, só está na mídia eletrônica, certo? Agora estão boatos de grandes jornais dos Estados Unidos, da Inglaterra, que já estão se preparando para partir só para a mídia. A primeira coisa que a gente tem que notar nesse contexto é que grande parte do material que está rodando nas próprias mídias digitais, etc. e tal, é um material que tem origem em algum portal, algum site, algum conteúdo que venha da produção jornalística. As pessoas ainda se baseiam muito, essa credibilidade do jornalismo ainda é bastante importante para as pessoas, então ela fala, olha, isso aconteceu mesmo, está no Estadão, olha, isso aconteceu mesmo, foi a Folha que colocou. Então, esse tipo de material. Agora, o que resta para o jornal também é rentabilizar esse processo informativo. Porque se aquilo está acontecendo, e a troca está acontecendo apenas no espaço do Facebook, por exemplo, quem está ganhando é o Facebook. Então, esse é um primeiro desafio que as empresas ainda não sabem. Eu fico fora do Facebook, eu tento trazer isso para o meu ambiente, para o meu portal, como é que eu faço isso? Esse é um desafio que algumas empresas já têm um caminho. O New York Times, por exemplo, tem o tal do PayPal, né? Tem um muro, né, de conteúdo, você tem que pagar para acessar o conteúdo mais interessante. O New York Times, outros jornais ainda estão procurando. Então, essa é uma parte do processo. A outra é você investir justamente em pautas mais aprofundadas em relação ao assunto. Não simplesmente repetir a informação. Então, essa parte do jornalismo, em você averiguar a veracidade de informações, oferecer informações de qualidade, é uma parte importante, continua importante. Mas uma outra parte, que é um caminho talvez mais interessante para a gente permanecer com os nossos leitores e oferecer aquilo que o jornalismo pode oferecer, esse espaço de mediação, de diálogo entre os setores da sociedade, é você pensar em como reinventar essas pautas. Em você procurar um tom mais aprofundado, uma imersão mais aprofundada na realidade e narrar essa realidade de volta para o seu leitor, com um olhar muito mais inteligente. Então, eu acho que nesse caso, é muito mais do que você pensar em uma formação técnica no jornalismo, o que está faltando é uma formação intelectual, uma capacidade intelectual em ir à realidade, interpretar essa realidade, entender essa realidade e oferecer essa interpretação, essa compreensão, narrando essa realidade para o seu leitor. Então, é esse tipo de trabalho intelectual de compreensão, um trabalho fundamental em um mundo, como coloquei agora há pouco, que há esse dilúvio informacional. Queria te fazer uma pergunta. Com toda essa metamorfose que está havendo na imprensa, tudo, as notícias publicadas no Brasil são confiáveis? Depende. De uma mídia, tanto escrita quanto na mídia eletrônica, o conteúdo é confiável?
ou está havendo muita superficialidade? Superficialidade há. Eu vou te pedir só licença um minutinho. Eu vou ter que dar um break. Ok. E eu gostaria que depois você voltasse, explicasse isso. Ok. Meus amigos, vocês presenciaram, viram. O nosso break é muito rápido. Por favor, não vai sair daí não. Eu preciso de vocês. Até já. Há mais de 28 anos, a RG Editores tem uma equipe especializada para auxiliá-lo na edição de seu livro. Traga suas ideias, que transformaremos juntos o seu sonho em realidade. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos, sempre alegre, sempre satisfeito, porque é uma delícia perguntar, trazer pessoas interessantes para que vocês possam conhecer um pouco da matéria. Carlos, eu queria te perguntar, você respondesse a pergunta que nós somos interrompidos, porque é um assunto deveras importante e curioso. Por favor, fale um pouco sobre a qualidade do jornalismo no Brasil hoje, né, na questão da qualidade da informação. Acho que o principal ponto é realmente a gente discutir o quanto há de autonomia hoje no trabalho jornalístico. Autonomia não só em relação aos interesses políticos partidários, que podem comprometer, em alguns casos, efetivamente, a gente vê direcionando o trabalho jornalístico. Tá? O livro, por exemplo, o primeiro ponto que eu discuto é a questão da imparcialidade no jornalismo. Acho que nenhum jornalista vai acreditar a possibilidade de você ser inteiramente imparcial. Você chega em casa, você vai para a redação do jornal, você abre uma gavetinha, põe as suas ideias, suas convicções, fecha a gavetinha, quando você termina o jornal, você pega de volta e vai para o bar discutir política. Não existe essa possibilidade. Mas existem alguns procedimentos dentro de uma redação que garantem a objetividade dentro de um processo e que garantem algum nível de imparcialidade dentro desse processo, que hoje a gente vê alguns veículos brasileiros que foram abandonados. No lugar de você trabalhar no sentido de equilibrar as visões, o jornalismo sempre foi entendido historicamente como um dos pilares da sociedade democrática, não por ele defender bandeiras, não por ser um ativista, mesmo por melhor que seja a causa. Vamos combater a corrupção, vamos combater alguma coisa. Né? Em algumas situações, em alguns contextos históricos, isso acaba sendo necessário. Mas não exatamente no contexto que a gente vive hoje. Algumas causas, algumas bandeiras são tomadas, elas atentam justamente contra essa busca de um equilíbrio. Tá? Ele serve à sociedade democrática justamente por quê? Para fornecer um espaço público de discussão em uma sociedade
industrializada, como é que esse espaço público de discussão acontece? Em sociedades menores, a gente pensa na Grécia Antiga, lá tudo bem, você tem a ágora, você tem a praça pública, onde essa discussão, a troca de ideias acontece. Em uma sociedade industrial é impossível, né, você juntar milhões de pessoas para fazer esse tipo de debate. Então o jornalismo, ele fornece, né, um campo para se tornar esse espaço público de debates. Mas ele só vai ser democrático se você articular o maior número de vozes possíveis. Se você focar em apenas uma linha de opinião, uma linha de pensamento, quando você se torna ativista, você faz isso, você se fecha para as opiniões divergentes, ele deixa de servir a democracia nesse sentido. Então, ao tomar bandeiras, não, vou falar, mesmo que seja a bandeira contra a corrupção, ele está tentando, sabe, ao se fechar, ele acaba fazendo aquilo que a gente vê muito na própria internet. Um fechamento cada vez mais dogmático de opiniões. Uma opinião diferente da minha, deixa de ser uma opinião divergente para ser um atentado. O outro passa a ser visto como inimigo. Então, acho talvez o maior problema que a gente tem hoje, e a imprensa brasileira não responde a esse problema, seja esse fechamento dogmático de opiniões. Seja essa polarização, que vem do campo político. Essa polarização foi principalmente na última eleição. Os dois partidos políticos, eles tiveram esse discurso de polarização muito forte. O PT começou antes, em relação à campanha da Marina, depois no segundo turno, o PT e o PSDB se tomaram. E esse campo político, essa polarização política, no lugar de ser abrandado pelo jornalismo, o jornalismo tem incentivado essa polarização, que ela, no lugar de a gente ter um espaço de diálogo, de debate, ela se fecha completamente para o debate, para o diálogo. Então, eu acho que o grande problema é esse. Não é, enfim, um evento ou outro, mas o fechamento para o diálogo. Então, se alguém tem uma visão mais à direita do processo, ela vai ler determinada revista. Se ela tem uma visão mais à esquerda... E cada uma dessas revistas se torna uma arena. E não um espaço público de debate. Esse eu vejo o grande problema. Maior até do que a credibilidade ou não das informações que estão sendo veiculadas. Depois também tem um problema da ingerência econômica, né? Os grandes anunciantes, as grandes potências econômicas interferem também na notícia, né? Pois é, e acho que nesse campo econômico o que interfere mais ainda é a crise econômica que passa nos jornais. Interfere até mais porque você tira a qualidade da redação. Grandes jornalistas, às vezes, que estavam fazendo grandes trabalhos nos jornais, hoje você vê fora desses espaços porque ou por uma decisão econômica ou até mesmo por uma decisão política, aí a ingerência é até pior. Mas falta recursos para que bons jornalistas possam fazer um trabalho de qualidade e falta um interesse em promover esse espaço de debate, esse espaço de diálogo. O que grande parte da imprensa hoje, qualquer campo político que você olhe, ela tem se tornado ativista. Aí é um problema para a qualidade jornalística, é um problema para a própria democracia. O que você falou é uma verdade inconteste. Há um problema. Agora nós temos que pensar em como superar. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Carlos. Você lançou um livro que o pouco que eu pude olhar é fantástico. Obrigado. Tem muita coisa interessante, muita coisa que as pessoas deviam tomar conhecimento. Eu queria que você me falasse objetivamente o que mais você aborda nesse livro. Bom, quais os pontos mais interessantes e mais pitorescos? O livro é justamente, pegando o final da resposta anterior, ele é uma tentativa de pensar uma saída para o jornalismo. Diante dessa crise de qualidade, essa crise de identidade, essa crise financeira. Qual é a possibilidade da gente ter um jornalismo de qualidade nesse cenário hoje? O que seria, recuando um pouco a pergunta, um jornalismo de qualidade para esse cenário, esse contexto de mundo interconectado que a gente vive hoje? Então, o primeiro ponto que eu fiz foi discutir a questão dos valores que regem a prática jornalística. Foi discutir imparcialidade e objetividade. Se a gente ficar trabalhando informações puramente objetivas, eu acho, é isso que eu discuti, o primeiro capítulo discute justamente isso, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai superar essa crise do jornalismo. A informação ela pode ser objetiva e ela não tem um valor para esse tipo de diálogo, para esse tipo de mediação que hoje se faz necessária. Então, simplesmente você veicular informações verdadeiras não significa que você esteja fazendo um trabalho jornalístico. Há fenômenos
de comunicação hoje que fazem esse trabalho muito melhor que o jornalismo. Um dos casos que eu discuto no livro, né, tem vários casos que eu discuto, por exemplo, o fechamento do jornal inglês News of the World, eu discuto um filme chamado Inocência dos Muçulmanos, que causou mortes, causou vários tumultos na Europa, no Oriente Médio. Discuto a Charlie Hebdo. Antes do atentado, eu estava discutindo o significado das charges anti-islâmicas do Charlie Hebdo. E um dos casos que eu discuto também é o Wikileaks. Se a gente for olhar, estrito senso, o que acontece, o Wikileaks é melhor que qualquer jornal no mundo hoje. Porque nenhuma informação vinculada pelo Wikileaks até hoje foi contestada como falsa. Quando a Hillary Clinton era a secretária de Estado do Obama e surgiu o caso do Cablegate pelo Wikileaks, ela tratava o Wikileaks como terrorista, como criminosos, mas em nenhum momento ela colocou que eram falsas informações vinculadas. E não são. E não são falsas. Agora, o que eu coloco? Veicular informação verdadeira não basta para o jornalismo hoje. Isso aí a gente tem fenômenos como o Wikileaks que fazem isso muito melhor que a gente. Então a gente tem que pensar, a minha discussão é essa, como efetivamente a gente pode criar esse espaço de diálogo, que é vital para a democracia. Eu não consigo imaginar uma sociedade democrática sem um diálogo entre diversos setores da sociedade. É possível. Se cada um se fechar na sua própria tribo, a gente volta para a Idade Média, são feudos. E aí o feudo seguinte, o vizinho é meu inimigo, se ele pensa diferente. A gente começa a discutir tudo como se fosse torcida organizada de futebol. Então a gente precisa de um espaço para isso. Eu acho que o jornalista tem condições, desde que repense, reformule seu trabalho. Então, um ponto positivo em relação a isso, que a gente, voltando para o próprio Wikileaks, quando foi veiculado o Cablegate, a gente vê que ele não fez como vinha trabalhando anteriormente, em simplesmente colocar as informações na rede, na internet. Antes ele fez parceria com 5 das maiores marcas jornalísticas internacionais. O New York Times, o El País, o Le Monde, o The Guardian na Inglaterra e o Der Spiegel, o alemão Der Spiegel. Então, ele precisou de algum tipo do quê? De trabalho jornalístico. E não era simplesmente a expertise de separar o verdadeiro do falso. Precisava de filtro, precisava de um conhecimento jornalístico para trabalhar aquela informação. Então, não só isso, mas também a divulgação, né? Mas principalmente para garantir legitimidade, para aplicar um filtro responsável sobre isso. Porque uma coisa é que algo que eu discuto com bastante vigor no livro, é qual é o diferencial que nós temos em relação a essas redes. Um grande diferencial é que nós assumimos a responsabilidade por nós publicando, as redes não assumem. Qual que é a grande diferença? O jornalista filtra a informação antes de publicar, não só separando o falso do verdadeiro, mas filtrando, contextualizando, oferecendo algum produto de qualidade. Se você pega uma rede social, Facebook, por exemplo, a informação primeiro é veiculada, depois ela vai ser filtrada. E vai ser filtrada por quem? Não pelo Facebook, mas pelas próprias comunidades que vão denunciar aquele conteúdo como impróprio ou não em relação aos termos de serviço daquela rede social. Então, ela não assume nenhum tipo de responsabilidade pelo aquilo que está sendo veiculado, pelo que está sendo publicado. Então, a gente tem que começar a olhar qual é o campo onde a gente possa oferecer algo de diferente. Eu acho que é aí, responsabilidade, solidariedade, empatia com os personagens, são alguns dos valores que eu proponho para a gente repensar, para além da imparcialidade e da objetividade do jornalismo. Tá? Estar afeto à realidade que a gente está narrando. A gente ter algum tipo de solidariedade com o contexto que a gente possa pensar uma narrativa jornalística com muito mais qualidade, com muito mais profundidade e que ela atinja objetivos diferentes da informação que já é veiculada pelas redes digitais. Então, é mais ou menos esse contexto que eu procuro trabalhar e repensar o trabalho jornalístico. Você é professor. Eu queria te fazer uma pergunta. Você é professor por amor, já que por dinheiro você não é, porque o professor é a pessoa mais mal remunerada nesse país. O que te leva a ser professor? O que te leva a dar aula? O livro, eu termino justamente o último capítulo, eu faço cada capítulo, como eu estava colocando, é um estudo de caso e eu discuto um valor específico, né? Eu não vou discutir o estar afeto, vou discutir a tolerância, eu vou discutir um valor específico usando um estudo de caso para isso. E no último capítulo, eu faço uma argumentação, juntando todas as reflexões anteriores, e justamente o final do meu trabalho,
eu jogo a peteca, vamos dizer assim, para esses jovens que estão na universidade, que eu vou colocando. Que muita dessa qualidade, eu falo, não há nada, é uma postura intelectual do jornalista frente ao mundo. Não há nenhuma técnica avançada, né? Eu costumo brincar com meus alunos, não é que você abre o seu canal, sai um pozinho mágico e você vai sair de lá jornalista. É um processo de maturação intelectual para você fazer esse tipo de jornalismo que está proposto. E como não tem nenhum tipo de grandes alcances técnicos, dentro daquele ferramental que ele aprende na faculdade, a gente já vê em muitos trabalhos de conclusão de curso esse tipo de qualidade que eu estou defendendo aqui. Então, esse tipo de resultado que eu vejo, tá, que a gente possa fazer, como um laboratório mesmo dentro da faculdade, me empolga demais, junto com os alunos. Além do próprio frescor que os jovens têm, né, de eles estarem com a mente aberta para essas outras possibilidades, né, que se a gente vai para o mercado, assim que eles saem da faculdade, eles já vão entrar em caixinhas, né, numa máquina de moer carne, eles já vão entrar, olha, você tem que fazer dessa maneira, sempre dessa maneira. Então, na faculdade é o momento da gente, antes de ele entrar no mercado, a gente trabalhar essa formação intelectual que possibilita, que eu vejo que é o caminho, acho que hoje mais consolidado, eu vejo um caminho mais sólido para a gente tentar praticar esse tipo de jornalismo que eu defendo no livro. Né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje está muito problema de mídia, e a mídia está interferindo e mudando o tradicional ensino das faculdades. Hoje o aluno assiste aula pela internet. Muitas faculdades ele não vai mais no espaço físico da faculdade, é por internet. Muitas faculdades estão adotando o sistema de fazer provas pela internet. Qual a sua posição sobre isso? Você acha que é um novo caminho que a educação está seguindo? Olha, como você vê esse assunto? As ferramentas elas têm que ser entendidas dentro das especificidades delas. E para alguns contextos elas servem, para outros contextos não servem. É a mesma questão do que a gente conversava agora há pouco, Bernardo, em relação ao impresso. Para algumas coisas o impresso é ótimo. Se eu quero ler um belo romance, um trabalho aí, sei lá, Humberto Eco, Minha Couto, alguma coisa assim, naturalmente eu vou preferir o livro. Se eu não tenho acesso ao livro, alguma coisa, talvez eu tenha ele no formato digital. Tá? Mas o impresso ele vai funcionar. Se eu tenho um trabalho técnico, se eu só estou escrevendo um artigo, eu preciso de uma informação para agora, eu vou procurar o PDF desse artigo, eu vou comprar o PDF desse artigo em algum site, alguma coisa. Então, são contextos de informações diferentes. Com a educação é a mesma coisa. Para algumas situações, a educação, os sistemas online, a educação à distância, né, a famosa EAD, ela funciona. Se é um treinamento técnico que eu preciso, tá? Se eu vou, sei lá, eu preciso treinar os meus funcionários da minha empresa em uma ferramenta nova. Sai uma nova versão de um software que eu preciso treinar. Eu não preciso reunir todos numa sala de aula. Eu posso fazer isso online, eu posso fazer isso usando os recursos do EAD. Agora, para essa formação intelectual, por exemplo, que eu estava falando que eu acho necessária para o jornalista hoje, eu preciso do contato presencial. Eu preciso essa relação. A comunicação é diferente. O aprendizado é diferente. Ele pode ter um reforço, ele pode ter... a gente utiliza, por exemplo, eu utilizo em sala de aula, recursos digitais, né? Vídeos, textos, às vezes algum tipo de acompanhamento, às vezes trabalhos eu recebo via digital também. Mas para a gente ter uma troca informativa, para a gente ter uma reflexão teórica, o presencial ainda é fundamental. Por isso que ainda a gente tem esses investimentos todos de erguer os prédios físicos, porque não se substituiu. Lá atrás, em 95, 96, quando eu comecei a escutar essa escola de EAD, parece que a EAD ia dominar o mercado. Não é a realidade hoje. 20 anos depois que começou a internet, que já essas ferramentas já eram possibilitadas, a EAD ela tem nichos específicos, mas o presencial, para um trabalho teórico, ele é fundamental. O contato presencial, a troca professor-aluno, ela é necessária. Até porque a educação é uma relação de afeto. É uma relação de afetividade do professor com os alunos também. Como eu imagino que o jornalista tem que ser também em relação aos seus personagens. Não dá para, da mesma maneira que não dá para você fazer uma educação 100% EAD, somente quando a gente trabalha com conceitos teóricos, quando a gente trabalha com teoria, não dá para um jornalista fazer o seu trabalho entrevistando as pessoas por telefone ou pior ainda por e-mail. Ele precisa desse tipo de contato que a gente está tendo agora.
Por que esse tipo de conversa está em outro nível do que se a gente tivesse, eu tivesse em casa, com a telinha do meu computador, e a gente fazendo via streaming as entrevistas. A relação é diferente. Total. Tem um intelectual que por um tempo foi esquecido, hoje é retomado, o Marshall McLuhan, que fala que meia-mensagem, o significado desse conceito, meia-mensagem, é esse. Sabe? Os meios, eles têm uma interferência naquilo que é compreendido. Mais importante até do que o conteúdo é a maneira como isso é trabalhado, o meio por qual isso é passado. Então, o presencial tem muita força, assim como o impresso tem os seus nichos de mercados também, ainda hoje em dia. Então, não dá. Não vejo hoje a possibilidade de você abolir a sala de aula tradicional. Eu fico contente de você acreditar na permanência do espaço físico, em que pese uma corrente muito grande que diz que o espaço físico de educação vai acabar. No futuro, até um futuro relativamente próximo, não haverá mais escolas. Será tudo feito pela internet. A realidade não tem mostrado isso, né? É muito bom você defender e acreditar. Porque eu acho que o dia que terminar, não houver mais uma escola, eu acho que a coisa está indo mal. Quando surgiu a internet, houve muita euforia, né? E vai acabar, os meios de comunicação de massa vão desaparecer, a EAD vai tomar conta. Logo depois do estouro da bolha, começou a se ver que não era bem assim. Olha, os meios de comunicação de massa continuam importantes. Mudou. Há uma mudança, mas não é que uma coisa simplesmente substitui a outra. O mundo está em transformação e eu acho que tem muita certeza para pouca realidade nessas afirmações. O que me causa mais espécie é justamente o poder financeiro. As escolas estão com dificuldade. Antes elas tinham uma matrícula de 1.000, 1.500. Hoje, se a escola cobrar 1.500, ela não sobrevive, porque os alunos vão embora. Então, e seria muito mais barato se ela fizesse tudo online, consegue se sustentar nessa premissa. Então, eu vejo o seguinte, pelo aspecto financeiro, eu acho que hoje está difícil uma faculdade. Tem faculdades fazendo por 150 uma mensalidade. Aí você não consegue manter qualidade, né? Aí 70% online, 30% aulas espaçadas físicas. Porque você tenta derrubar o custo com isso. Agora, estou falando, se é um curso essencialmente técnico, vou ensinar você a mexer numa ferramenta, vou ensinar você a mexer num software, vai funcionar. Se é um curso que precisa de uma maturação intelectual, de uma reflexão teórica, isso não vai funcionar. Porque eu vejo, por exemplo, em muitas áreas, inclusive na de direito, hoje o aluno vai para a classe, ele vai para a aula, ele já vai com a matéria estudada, porque ele já perguntou, já pesquisou na internet, vai falar sobre determinado assunto, ele vai até para poder se sintonizar e se tornar uma pessoa respeitada, ele já pesquisou na internet, vai falar sobre isso, ele já sabe, ele chega, não sei se acontece isso consigo, mas ele vai para a classe, ele já sabe responder aquilo que você pergunta, coisa que no tempo antigo não. Então, o professor nesse cenário, ele tem que repensar o seu papel também. Com certeza. Aquele papel antigo lá, praticamente medieval, de simplesmente ser um vetor de transmissão de informações, não faz o menor sentido numa sociedade como a nossa. Ele tem que ser um mediador do conhecimento que existe ali, né, entre aqueles jovens e ser um incentivador dele para que ele possa encontrar as informações e produzir conhecimento dentro do campo, direito, medicina, jornalismo, seja o campo que for que a gente estiver falando. Então, é uma transformação que todas as áreas têm que repensar também. No livro, eu falo especificamente do campo da comunicação, mais especificamente ainda no que seria a possibilidade de uma prática jornalista de qualidade nesse cenário de transformação que a gente está vivendo. Isso para o país é fundamental. Eu acho, eu repito e endosso, eu acho que se nós perdemos a imprensa, eu acho que o país se dissolve. Nós vamos virar novamente feudos, coisas familiares de momento e um contra o outro. Eu me permito a te copiar, eu acho que nós vamos perder a discussão democrática, que é o que mantém um país aberto. Se a gente segue por esse caminho, eu tenho muito receio realmente do nosso futuro. Carlos, eu queria que você falasse mais um pouco do seu livro, me repetisse, por gentileza, quando vai ser a noite de autógrafos. Muito bem. Fala um pouco sobre isso para nós. Então, o livro se chama Para Além do Código Digital, o lugar do jornalismo em um mundo interconectado.
É um livro que eu discuto o significado da prática jornalística nos dias de hoje, no mundo dominado pelas redes digitais. Eu procuro discernir o que é jornalismo de qualidade, qual seria a função que o jornalismo teria a exercer hoje em dia, e a partir de estudos de casos reais, do jornalismo internacional, eu tem alguns casos que eu olho eu analiso casos do jornalismo brasileiro, por exemplo, um dos capítulos que eu analiso como que foi as reportagens e as colunas de opinião referente a um caso de um livro didático, né? Como houve falta de conhecimento básico, científico dos jornalistas. Tem outros casos que eu analiso um jornal em inglês, às vezes um fenômeno internacional como o Wikileaks. Enfim, tudo isso para pensar o que é a qualidade do jornalismo hoje, o que o jornalismo pode oferecer e quais são os valores que vão nortear essa prática, de que maneira a gente pode construir essa qualidade, né? O livro ele já está disponível, né? Quem quiser comprar pode comprar pelo site da editora, que é www.editora.ufuscar.br. O lançamento será na Livraria da Vila, do Shopping Gianópolis, no dia 22, é uma terça-feira, a partir das 17 horas. Estarei lá recebendo, espero que todos vocês possam estar lá comigo. Será um prazer recebê-la a todos. Eu tenho certeza que as boas obras jamais passam desapercebidas. Seu livro é um livro bastante sério, bastante real, é uma leitura gostosa, é uma máquina de informação fantástica, porque você aborda com muita propriedade o problema do jornalista, o problema da imprensa. É muito gostoso de ouvir. Muito obrigado. E eu tenho certeza que seu livro não vai passar desapercebido. Muito obrigado. Lhe desejo o máximo de sucesso, que teu livro se torne um novo best-seller, porque o Brasil está precisando de obras de qualidade. Muito obrigado. Ao encerrarmos, Carlos, eu gostaria de lhe passar, esse é meu modesto livro sobre as drogas. Ok. Gostaria que você recebesse. Com prazer, e começarei hoje mesmo a leitura. E depois você nos fala o que você achou. Muito que bem. Sua opinião para nós é muito importante. Hoje mesmo à noite já vou começar a ler. Muito obrigado, Muito Carlos. obrigado. Hoje temos a honra de apresentar a vocês o nosso provocador filosófico, Emerson Dias. Ele vai nos ajudar a administrar melhor a sua carreira. E para a nossa felicidade, já tem uma primeira pergunta. O que é coach? O que é coaching? E isso pode nos ajudar na vida profissional? Legal. Coaching é um processo estruturado que usa ferramentas para melhorar a performance de alguém. Então isso é o coaching, né? A gente escreve coaching em português. O coach é o profissional de coaching e o cliente a gente chama de coachee, né? Então o cliente é o coachee, o profissional que aplica essa técnica é o coach e o processo se chama coaching. Isso existe já há muitos anos, né? Tá no Brasil nem tanto, é uma coisa até recente, mas já existe nos Estados Unidos há mais de 40 anos, né? Isso surgiu lá atrás porque foi uma evolução de vários processos, por exemplo, de mentoria para alunos nas escolas da Inglaterra, que foi se percebendo que ter alguém que provoque, que busque criar situações de conflito para que a pessoa reflita sobre as suas situações, os seus propósitos, ela consiga então alcançar um novo patamar de resultados. Todo mundo conhece os técnicos de futebol. Técnicos de futebol são chamados de coach no inglês. Por quê? Porque eles não entram em campo, mas eles ajudam o time a ganhar um campeonato. Isso é o trabalho de um coach para o mundo profissional. Meus amigos, infelizmente chegamos ao fim. É muito gostoso começar, mas é muito triste terminar. Ainda mais quando temos uma pessoa gabaritada, inteligente, que nos passou toda essa gama de informações. Nós vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela sua presença, pela oportunidade de aprender um pouco com você. Foi muito prazeroso e nos honrou muito. Eu que agradeço a oportunidade, Bernardo, de estar aqui conversando com vocês. Espero estar aqui outra vez também. Meus amigos, por favor, assistam. Não vão perder essa. É muito legal. Eu quero vocês,
porque estão dizendo que a gente precisa ter audiência e a gente só pode ter audiência se você nos assistir. Obrigado, um abraço, até logo.